Bíblia. E sempre esses assuntos polêmicos, preste atenção, na maioria envolvem questões entre o Antigo e o Novo Testamentos. Nós precisamos entender o Antigo Testamento, que ocupa 3/4 partes da Bíblia em tamanho, se refere a uma antiga aliança, daí o nome Antigo Testamento, uma antiga aliança de Deus com Israel. Embora ele tenha previsões proféticas sobre o Novo Testamento e principalmente sobre o futuro que está prestes a acontecer, a maioria das profecias vão se cumprir brevemente por ocasião do arrebatamento da igreja, da grande tribulação e da segunda vinda de Cristo na batalha do Armagedon. Embora a maioria das profecias se cumpra nessa etapa, algumas se referem ao milênio, aquela época de paz e justiça aqui na terra. Isto no Antigo Testamento. Já o Novo Testamento não anula o Antigo Testamento. O Novo Testamento amplia o alcance da aliança de Deus com todas as pessoas que quiserem no mundo todo, e por isso o Evangelho precisa ser pregado a toda criatura, para que todos tenham a oportunidade de vir a fazer parte da família de Deus, o povo de Deus, corpo de Cristo, a noiva de Jesus, que é a sua eclésia, a igreja. A igreja é a noiva de Jesus, o objeto do Novo Testamento, a aliança de Jesus com a noiva, que vai ter o seu clímax na grande tribulação, porque lá nos ares, enquanto a grande tribulação acontece aqui na terra, lá nos ares, ou seja, no mundo espiritual, estará havendo a grande festa das bodas do Cordeiro, consumando a aliança irremediável, eterna de Jesus com a sua igreja. Eu digo eterna e irremediável porque até então existe a possibilidade de qualquer pessoa voltar atrás. Enquanto está viva, pode desistir da aliança e se afastar do Senhor. Aliás, o que muita gente está fazendo, se afastando do Senhor e preferindo o mundo. Mas quando estivermos reunidos com o Senhor após o arrebatamento, não haverá mais mudança. Aí ficaremos livres da presença do pecado, da possibilidade de pecar. Será então, a partir daí, irremediável, uma aliança eterna, irrevogável. Até então, qualquer pessoa, usando do livre-arbítrio, pode se afastar da aliança, e muitos têm feito isso. Mas depois não vai mais haver essa chance. Agora nós estamos na época do Novo Testamento, estamos no final, é verdade, os acontecimentos do fim estão prestes a ocorrerem, mas nós estamos debaixo do Novo Testamento, aliança com Jesus, cujo selo é o sangue de Jesus, cujo selo em nós é o Espírito Santo, que nos garante estarmos em aliança com Jesus. Bom, nós temos que entender isso para não confundirmos o Antigo com o Novo Testamento, que é o que mais acontece hoje, principalmente nessas igrejas neopentecostais, em que se prega a bênção do Antigo Testamento como se fosse para nós na época do Novo Testamento. No Novo Testamento, a bênção é espiritual. A bênção é ajuntar tesouro no céu e não na terra. No Antigo Testamento, a aliança era terrena. A bênção da obediência era riqueza, prosperidade e poder aqui na terra, no Antigo Testamento. A bênção no Novo Testamento é juntar tesouro no céu, é você ser o mais pobre aqui na terra, mais desprendido de tudo e ajuntar tesouros no céu. É totalmente diferente. E nisto eu quero ler algumas partes aqui do Salmo 18, um salmo muito interessante, atribuído a Davi, e na verdade é como que o pai de todos os salmos, porque ele
consta também lá em Samuel, Crônicas, como o Davi praticamente introduziu esse ministério e passou para todos os seus discípulos também esse ministério de louvar a Deus, trazendo mensagens no louvor, estando em adoração durante o louvor, ensinando durante o louvor. Isto era o ministério que Deus entregou para Davi. No meio desse Salmo 18, nós encontramos Davi dizendo: Senhor, o Senhor faz resplandecer a minha luz e derrama a luz nas minhas trevas, pois contigo eu desbarato exércitos, com meu Deus eu salto muralhas. Ou seja, com meu Deus eu sou capaz de grandes feitos, de grandes realizações. Nós vamos entender a contextualização disso no Novo Testamento. Quais são as grandes realizações que nós podemos hoje no Novo Testamento? Ganhar almas, levar o Evangelho para regiões ainda tenebrosas, debaixo de trevas, libertar pessoas, orar pela paz da cidade. Nós podemos ganhar famílias para Jesus. Esse é o grande feito. No Antigo Testamento, o grande feito era vencer inimigos e adversários para tomar território deles e manter a paz. Esta era a luta do Antigo Testamento. A nossa luta é espiritual. As nossas armas são espirituais. A armadura do cristão, em Efésios, no capítulo 6, é a salvação, é a fé, é a justiça. E por aí são essas as nossas armas que o apóstolo Paulo nos traz como armas para a nossa luta espiritual. A nossa luta, então, não é para vencer guerras ou ganhar dinheiro ou conquistar terrenos ou construir grandes templos e catedrais. Isso é perda de tempo ou desperdício de dinheiro. A nossa verdadeira fé tem que estar colocada em tesouros eternos, ganhar almas, investir em ganhar vidas para o Senhor. Este é o verdadeiro tesouro do cristão, a nossa verdadeira guerra para ganhar pessoas. O cristão não pode confundir as coisas. O objetivo de Deus, a bênção de Deus, não é para ganhar dinheiro, é para ganhar almas. Você entende isso? E para isso tem que se preparar. Você não vai ganhar uma pessoa se você não estiver convicta da sua fé no Senhor. Você não vai conseguir convencer nenhuma filha se você não amar a Deus de todo o coração, se você não se revestir da couraça da justiça, não se vestir da verdade, não usar o escudo da fé. Se você não tiver fé, ousadia, certeza de salvação, uma vida totalmente justificada, você não ganha nem a sua filha para o Senhor. Mas na autoridade de Deus, com a unção de Deus, você pode ganhar muitas pessoas, convencer muita gente com as armas espirituais para ganhar aquelas pessoas. Essa é a verdadeira guerra espiritual. Agora eu quero focalizar ainda no Salmo 18, pouco mais adiante, Davi dizendo, a partir do versículo 36, o crente aprovado: Senhor, o Senhor alargou o caminho debaixo dos meus pés, no entanto eu não vacilei. Ou seja, pela misericórdia eu estou de pé. Eu sei que o Senhor me provou, me permitiu ser tentado, mas eu estou de pé por tua graça e misericórdia. A seguir ele diz: eu persegui os meus inimigos e os alcancei, só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés. Há pessoas que estão pregando um outro evangelho, uma aplicação diferente disso. Eles estão dizendo: olha, eu vou vencer meu vizinho que só me perturba, eu vou clamar a Deus para descer fogo na cabeça do meu vizinho, ele vai ver só, ele vai ter que sair dali porque Jesus está comigo, eu sou o melhor. Não é isso não. A vitória é você ganhar o vizinho para Jesus e você vencer os demônios que estão com ele, isso sim, que estão na casa dele, os demônios que estão enganando. Você vai amar esse seu vizinho, vai se humilhar diante de Deus e orar por ele, vai insistir, vai perseguir esses demônios até ganhar o seu vizinho. Há crentes que não entendem isso não.
Uma vez um irmão me confidenciou e eu fiquei muito triste. Era um irmão que tinha status de obreiro no nosso meio. Ele disse até brincando: todos os meus vizinhos me odeiam. Na verdade, esse irmão era muito legalista. E ele conseguiu esse feito notável: o ódio de todos os vizinhos. Eu disse: mas e aquela que tinha se convertido? Não, hoje ela me odeia também. Eu falei: caramba, que situação. Onde o irmão se meteu? Que vitória é essa? Derrota completa. Péssimo testemunho, mas ele é firme. Ele tem vida correta, direita. É um fariseu. Vida legalista. Ele é um fariseu. Ele conseguiu o ódio dos vizinhos. Não por ganhá-los, não por uma vida espiritual, mas por uma vida moralista, legalista, farisaica. Conseguiu o ódio. Ele não ganhou nada, ele só perdeu. Ele deveria se humilhar, se fazer de tudo, por todos os modos, para ganhar alguns vizinhos para Jesus. Não é fácil, mas precisa de armas espirituais para ganhar alguém. Essa é a batalha do cristão. Quando nós lemos Davi falando de perseguir inimigos, nós vamos perseguir os demônios que estão perturbando nossos parentes, nossos vizinhos, para ganhar a vida deles. Entende? E mais adiante Davi diz: eu esmaguei meus inimigos a tal ponto que não puderam mais se levantar. Caíram sob meus pés, pois de força o Senhor me cingiu para o combate e me submeteu os que se levantaram contra mim. Venci os inimigos todos. O crente hoje lê esse texto: eu também vou vencer meus inimigos, vou vencer meu chefe, ele vai ter que se dobrar para as minhas razões e meus motivos. Meus colegas que têm inveja de mim vão me ver chefe na repartição, eles vão ver só e Deus vai me dar vitória. Não é isso não, meu irmão. Você vai lutar para ser o menor no seu trabalho, para tentar ganhar os outros para Jesus. Esta é a verdadeira guerra espiritual, para ganhar colegas de trabalho para o Senhor. Eu me lembro que isso aconteceu comigo. Uma época da minha vida, Deus me empurrou para essa situação, para eu ter essa experiência. Eu odiei o meu chefe, que tinha sido meu colega de turma. Eu achava que ele me perseguia e, de fato, humanamente era o que acontecia. Mas eu criei ódio para ele, contra ele. Eu orei a Deus para descer fogo na cabeça dele. Tão desesperado eu estava. Graças a Deus o Senhor não desceu fogo. Pelo contrário, o Senhor o aproximou cada vez mais de mim, o que me trazia ódio, raiva, ira. Eu queria me ver livre dele e que Deus o punisse, castigasse. Mas Deus só o abençoava e eu ficava com raiva de Deus. Senhor, por que o Senhor me bota numa situação dessa para ser perseguido? Bom, a situação só mudou quando coisas aconteceram e Deus me fez quebrantar o coração. Eu me humilhei, passei a perdoá-lo e orar por ele. A vingança que Deus me deu foi que ele se converteu e a família dele toda. Isso tem quase 20 anos atrás. Esses dias encontrei com ele e aí ele está firme no Senhor, família toda, Deus está abençoando a vida dele. A vingança de Deus foi essa. Eu estava errado, motivado por uma ideia errada que eu tinha de Antigo Testamento, que Deus queria me fazer grande no trabalho. Não, Deus me humilhou, eu fui envergonhado. Mas, na verdade, aos olhos de Deus eu fui exaltado, porque nós ganhamos aquela família para Jesus e outras pessoas também se despertaram para o Senhor. Essa foi a minha vitória. Humanamente, eu fui humilhado. Espiritualmente, foi a minha vitória. Você entende isso? Deus nos quer numa guerra espiritual. Não é para você ficar rico, grande, importante, ou você progredir na carreira da sua empresa. Deus quer que você lute contra os inimigos, os demônios, e ganhe almas, ainda que seja humilhado diante dos colegas, mas que você vença espiritualmente. Se você tiver que ser humilhado, eu vou encerrar essa reflexão com isto. Se você tiver que ser humilhado diante de 10 ou 20 colegas, mas isso for o preço para ganhar uma alma para Jesus, eu acho que vale a pena. Você aceitaria ser humilhado, mas para ganhar uma alma daquelas para Jesus. Seja humilhado, aceite isso.
10, 20 colegas pisando sobre você, sendo humilhado. Mas se isso for o preço para você ganhar uma alma por Jesus, você lucrou em muito. Porque mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Não pense que se você for humilhado no trabalho, isso é uma derrota. Não é derrota, não. Às vezes é a sua vitória. Lembre de Jó, que foi humilhado para depois ser exaltado. E lembre de Jesus, que foi humilhado, a morte de cruz mais vergonhosa que podia haver, para depois ser exaltado. Esse é o caminho de Deus. Não queira ser exaltado aqui. Aceite a humilhação, mas entre na guerra espiritual para ganhar pelo menos alguém para Jesus. Essa será sua grande vitória espiritual.